A história é fascinante. Quando se lê e quando se entende. A Bíblia, ela é feita de capítulo e de versículo. E cada capítulo, cada versículo, ela deixa uma memória e um ensino, porque nós já lemos nela que ela é, Daniel 1, ela é para instruir, para disciplinar, para se ensinar a governar, enfim, ensina a temer a Deus. Se a gente tivesse um tempo maior, a gente podia voltar lá em Jeremias, mas como o tempo é curto e me pediram que 6 e pouco teria que ter a janta, porque depois eles querem vir para a oração da noite. E lá em Jeremias, quando o povo de Israel, a comunidade israelitas, começaram a debandar, ou seja, não valorizar mais a ordem de Deus, e começaram a levar uma vida assim muito fácil. Rezava o dia que desse, se não desse também não rezava, e foram desacreditando das palavras proféticas, foram abandonando os cultos, e foram levando para o templo de Deus muita desordem. Os sacerdotes foram corrompendo. E, gente, era uma coisa terrível. E, com isso, o pecado foi influenciando negativamente e as pessoas, então, concordavam simplesmente com culto sabático, com muitas poucas explicações, mas uma coisa rápida que deixava uma característica religiosa. E religião é apenas um veículo que nos leva, ou que precisa nos levar ao cristianismo. Mas as pessoas param na religião. E religião quer dizer uma religação entre pessoas num lugar onde se aglomeram. E nessa aglomeração dá um nome, uma comum unidade. Então se torna comunidade. A comunidade Santa Teresinha, a comunidade Nossa Senhora de Fátima, a comunidade São Vicente, a paróquia São Judas Tadeu, a paróquia disso, a paróquia daquilo. Isso é tudo muito perfeito e muito lindo. Mas nestas paróquias, para muito um ato religioso. O que é o ato religioso? Um compromisso só com aquele ato. Então, o que eu faço? Eu sou um católico religioso, isso é lindo. E como católico, eu não leio Bíblia, eu não pago dízimo, eu não dou oferta bem generosa, como diz o livro do Eclesiástico, não dou. Também, se não der para ir na missa todo domingo, não tem problema. Tenho facilidade de falar mal da igreja, mal dos padres, mal do Papa. Quantas pessoas estão crucificando o Papa? E não param um segundo para refletir que eles não estão criticando o Papa. Estão criticando Deus. Foi Deus, através da fumaça, que é impressionante, gente. Católico não conhece doutrina. É incrível. Existe muito candidato para ser um chefe de igreja. E todos esses candidatos, eles ficam
muitos dias em oração. E o escolhido para governar a igreja de Cristo, ser sucessor de Pedro, é apontado por Deus. É Deus que escolhe. E quando Deus escolhe, Ele convence os cardeais. Ninguém dos cardeais imaginavam que o escolhido para esse fim de tempo era o Papa Francisco. Porque as nações mais elevadas, Espanha, Rússia, Itália, Estados Unidos, enfim, gente do primeiro mundo, nunca ia admitir uma América Latina, um Paraguai, um Uruguai, uma Argentina, sei lá, ter um chefe de Estado, que o Papa é um chefe de Estado. Mas Deus apontou o Papa João Paulo, o Papa Francisco. E ele então quebrou uma tradição de quantíssimos anos. O único Papa que rejeitou o carro papal e foi numa van, abraçando todo mundo, foi o Papa Francisco. Então tem razão dele ser perseguido, maltratado, porque a internet, meu amigo, cada 100 coisas que fala na internet, 1, 2 é verdade. Principalmente quando se fala contra a igreja e contra o Papa. Eles têm o maior prazer, eles falam de boca cheia, principalmente a tal da Record e a tal da Globo. Eles falam assim com toda a ênfase quando um padre cai em pedofilia. Mas você não vê eles falar de pastores e outros. Por exemplo, Jim Swaggart era um pastor renomado da Assembleia de Deus. Eu tive no Morumbi assistindo ele. E ele traiu a esposa e ele traiu a igreja, casando com uma jovenzinha. Quem que viu esse relato por televisão, ou por revista, ou em redes sociais? Mas se um padre dá uma deslizada, nossa. Porque isto é obra de Deus. Amados e amadas, no tempo de Josué e de Moisés, Deus falou para Moisés: você não tem Arão, teu irmão? Ele vai servir de minha boca e você vai servir de Deus, mas vai libertar meu povo. É uma altura dessa jornada, Deus vem na nuvem e fala para Moisés ungir Arão, irmão dele, como sacerdote. Então Arão foi ungido como um sacerdote. Diferente de Davi, foi ungido como um profeta. Então uma coisa é o profeta, outra coisa é o sacerdote, e outra coisa ainda são os pregadores. Por isso a Bíblia diz que Deus constituiu sacerdote, profetas, rei. E nessa constituição, quando ela é de Deus e por Deus, ela tem regra e norma. Então Moisés chamou Arão, seu irmão, pegou o corno, o chifre, com o óleo sagrado, e na presença de todos sagrou ele como sacerdote. Que quer dizer, sacerdote, adotou ser um membro de Deus na face da terra. E isto é por uma ordem divina, por um chamado divino. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos.
irmãos e irmãs. E como foi aglomerando muito, foi necessitando de ter mais sacerdote na caminhada. Então Deus chamou Moisés e pediu que Moisés sagrasse também os 2 filhos de Arão como sacerdote. Datã e Abirão. E o outro parceiro dele, os 3, Coré, obrigado, que me tinha fugido, Coré, Datã e Abirã. Eles eram sedentos para ter cargo. E começaram a perseguir os enviados de Deus. Então o que Coré queria? Ser um sacerdote. Mas ele não foi feito para ser sacerdote, ele foi feito para ser chefe de uma tribo. Então ele tinha que chefiar a tribo, estar submisso à ordem de Moisés. E Moisés passava as ordens para Arão, e Arão e Moisés, então lideravam o povo. E eles começaram a fazer barracos e se revoltar contra os homens de Deus. E o pior prejuízo de um ser humano é se levantar contra os homens que Deus envia. É o pior prejuízo. Porque aqueles que Deus envia, amados, veio de Deus. Nenhum homem, se não tiver a assistência de Deus, fica atrás de um altar. Nenhum padre, se não estiver bem ligado com Deus, não para na sua batina. Mas de tanto ficar porrinhando, os filhos de Arão achou não ser necessária uma regra tão rígida como foi traçado nas suas linhas sacerdotais. E que regra era essa? Os devidos cuidados com o sagrado do templo. O templo é um lugar sagrado. A igreja é um lugar sagrado. Diga isto. Porque é lá que você vai estar com o sagrado. Então lá você é consagrado pelo batismo. Consagrado quer dizer estar na lei de Cristo. É lá que você é consagrado ao matrimônio. Você tem que estar consagrado para você ter a assistência do sagrado que é Deus. Gente, é muito longa a história, ainda não cheguei, mas só para vocês terem uma ideia. E nessa consagração, os filhos de Arão começaram a dar ouvido pelas opressões que as pessoas faziam. Então começou a desrespeitar a ordem da consagração. E com isso, sem a ordem de Arão e de Moisés, eles inventam entrar no templo. E dentro do templo estava o sagrado, que era realmente o lugar santo, chamado Santo dos Santos. E para entrar dentro desse lugar santo, precisaria ter todas as ordens prescritas por Deus. O tipo de roupa, o tipo de vida. Se a pessoa tivesse alguma mancha, ele não podia entrar no sagrado. Na época os sacerdotes eram casados.
Se ele tivesse tido uma relação com a esposa naquela noite, então ele não podia entrar no sagrado. Ele tinha que estar puro. Então, essa era a ordem, era uma ordem rígida. E eles então acabaram não obedecendo esta ordem. E entraram sem ordem dentro do sagrado. E eles morreram, eles desapareceram ali de dentro. E ninguém agora se atreva a entrar lá, saber aonde essas pessoas estão. Porque senão morreria da mesma forma. Aí era preciso tudo um rito, uma cerimônia. Porque era um pecado de sacerdote. E por cada tipo de pecado era um tipo de sacrifício. Aquilo que a gente explicou antecedente desse tema. Ou era um carneiro, ou era uma cabra, ou era um cordeiro, ou era um touro, ou era uma novilha. Diferenciava o tipo de oferta pelo tipo do pecado. Quanto mais grave fosse o pecado, mais era o custo das oferendas. Isto para amortizar a desobediência ocorrida. E para isso, eles tinham que consultar a Deus e esperar a resposta de Deus. E Deus então respondia através de sinais. Esses sinais tinham alguns aspectos. Através da fumaça. Aquilo que fazem com o Papa. Todo mundo fica na expectativa. Olhando para a janela do Vaticano. Quando a fumaça saiu pela janela, todo mundo já aplaude, porque sabe que o novo líder da igreja já foi escolhido. Isso tudo é por Deus. E como é que uma pessoa pode falar mal do Papa? Não fale mal do Papa. Você vai falar mal de você mesmo. Não fale mal dos padres. Você vai falar mal de você mesmo. Às vezes comenta, brinca. Mas nós não podemos falar mal do sacerdote. Porque são eles que têm o poder. E é neles que está o mistério. Mistério da fé. Que não se explica porque é mistério. Através da mão do sacerdote é que Jesus desce no altar. E se eu ignoro o sacerdote que traz Jesus no altar, eu estou ignorando o Jesus que está na pessoa do sacerdote. O nosso dever de católico sempre é orar pelos sacerdotes. Coré e Abirom pressiona Moisés e diga-lhes que eles queriam também ter um cargo funcional como o dos filhos de Arão. E Moisés falou, não basta vocês já ser chefe de tribo, Deus revelar tantas coisas a vocês, por que vocês querem um lugar que não os pertence? E eles então, como não viu abertura para fazer o que eles queriam no comando, eles se revoltam. E chegaram a um consenso, basta. Não dá mais para andar com esse Moisés. Não dá mais. Olha, gente, se Moisés pensa que só ele que tem Deus, pensa que só ele que é capaz, então vamos fazer o seguinte: caia fora desse Moisés, porque ele prometeu uma terra prometida, há tantos anos estamos andando, essa terra não vem, se quiserem realmente uma vitória, venha com nós. E lá arranjou
uma turma que acreditou na mentira deles. E Moisés ficou tão triste, tão chateado. E Deus foi e disse para Moisés: reúna com o teu povo, porque eu vou falar com vocês através de uma nuvem. E ele então reuniu com o povo dele, e Deus falou: amanhã vocês peguem todas as tribos, toda a nação, toda a raça e traga diante do templo. E cada um coloca no seu turíbulo e acende ele. Turíbulo é aquela galheta que o sacerdote faz assim. E incense o altar. E eu vou te mostrar quem está do teu lado e quem está contra você. E Moisés então reuniu e já disse: olha, quem está do lado aí de Coreia da Tanhabirão, pode ficar longe. Quem estiver do nosso lado, vem aqui com a gente. E puseram fogo no turíbulo. E Deus disse: agora separa do meio deste povo. E Moisés separou e disse: pois bem, hoje vocês vão ver quem tem a verdade e quem tem a mentira. Aqueles que quiserem seguir a mim, rumo à terra prometida, me acompanhe. Quem não quiser vir comigo, vai com eles. Nós passamos por esta prova. Todo mundo aqui em Cianorte sabe disso. Ou com a igreja, ou com João Camelote. E eu disse para eles: escolham. Se vocês ficarem comigo, pode ter a certeza que vão estar com a igreja. Agora, se vocês não quiserem estar comigo, devolvo o crachá. Dos 400 que tinha aqui em Cianorte, 300, não me lembro bem, só ficou o que está até hoje. O resto saíram todos. Um já morreu, outros mudou da igreja, outro virou em nada. E hoje nós estamos aqui pela honra e glória de Deus. Porque o que é de Deus, Deus mantém. Diga isto. E quando eles separaram da turma de Moisés, todo mundo sabe da história. A terra engoliu todos eles. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, as profecias dos homens enviados, elas cumprem. E com isto, Moisés continuou a jornada. Com a maior parte de um povo que poderia estar junto com ele. Mas não foram fiéis e morreram na jornada. Mais tarde, então entra a mesma situação. Com o governo de Joaquim e com o governo de Nabucodonosor. Deus vem em uma inspiração e diz para Jeremias: vai à porta do templo e denuncia o pecado desse povo. Pegue bem rápido o capítulo, se eu não estiver enganado, 28 de Jeremias, que já é a sequência do que vem lá do capítulo 7 e do versículo. Para vocês terem ideia, no capítulo 6 de Jeremias, mas segura lá, porque se o tempo der ainda eu entro lá em Daniel, senão a gente fala amanhã. Jeremias capítulo 6, 27. Olha como o profeta pregava. Jeremias 6, 27. Achou? Digam amém. Amém. Qual experimentador de metais coloquei-te entre meu povo? Deus falando isso para Jeremias. Ou Jeremias. Para que lhe conheça exatamente a conduta. Então você prega, anuncia, não te cale. Eu quero ver a conduta.
são rebeldes, versos 28, entre rebeldes, caluniadores, depravados, de coração duro, como o cobre e o ferro. E aí Deus fala em parábola com Jeremias. Queimou-se o fole, o chumbo esgotou, fundiram em vão o metal e o reafundiram. A escória, porém, não se soltaram. Chamai esse povo de moeda falsa, pois que o Senhor o rejeitou. Todo mundo sabe o que é um fole. Fole é aquele negócio que faz vento. Quer dizer, ele queimou. Não sopra mais. O povo é um povo rebelde. O chumbo, o ferro, esgotou. Não tem mais como vermelhar aquele ferro. O metal fundiu. Mas não lapidaram ele. Deus está falando dos pregadores, Deus está falando do povo, que vai na igreja, que vai no templo, que escuta, mas que nunca muda. Você vê uma fábrica, uma fundição, como que os materiais saem da fundição? Estava ali na Ciarim, meu compadre Barrim, ele estava fabricando umas peças, aquelas argolas saem tudo regaçada, preta, com aquelas emendas. Então é preciso pegar, cortar, esmerilar, dar um brilho, lapidar para elas ficarem aquelas argolas bonita, branquinha, transparente. E Deus está dizendo isso, o teu povo está assim, a escória não soltou. Eles não saem do pecado, eles continuam no pecado, continuam no adultério. Pode dizer, Jeremias, que você é um povo falso, um povo que reza, mas que fuma, que bebe, que transa, que deita, que rola, que não muda de vida. É um povo falso. Queridos irmãos e queridas irmãs. E ele disse, no capítulo 7, a palavra do Senhor foi dirigida, a palavra do Senhor foi nestes termos dirigida a Jeremias. Vai à porta do templo do Senhor, lá pronuncia este oráculo. Escutai a palavra do Senhor vós todos, povo de Judá, que entrais por estas portas para vos prosternar diante dele. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Reformai vossos procedimentos e a maneira de vosso agir, e eu vos deixarei morar neste lugar. Então Deus nos pede nesta tarde deste congresso, uma mudança de vida, uma transformação. Versos 4, não vos fieis em palavras enganadoras, semelhante a esta, templo do Senhor, aqui está o templo do Senhor. Quando na verdade, não respeitam nem o templo, nem os líderes do templo, e etc, etc. Versos 6, 5, ou 6 mesmo. Se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, se não espalhardes neste lugar o sangue inocente, e não correrdes para a vossa desgraça atrás dos deuses alheios, então permitirei que permaneça neste lugar, nesta terra, que dei a vossos pais por todos os séculos. Vós, contudo, vos fiais em fórmulas enganadoras, que nada vos servirão. Roubai, matais, cometeis adultérios, prestai falso juramento ou juramento falsos, ofereceis incenso a Baal, procurais deuses que vós são desconhecidos. Quantos católicos têm em espiritismo? Em constelação,
em autoajuda, em coach. O que você vai receber lá? São falsos. Mas isso dá dinheiro, dá título e dá fama. E era isso que o povo vivia. E era isso que Deus mandava Jeremias falar. É isso que Deus manda que eu fale. Escutem. Ou não escutem. O que você vai fazer em constelação? Constelação é um espiritismo com nome diferente, porque foi batido muito contra o espiritismo, se bem que até pararam de falar isto. Então as pessoas dizem, eu sou católico espírita. Não. Ou você é católico ou você é espírita. Mas os demônios criam uma lei no Congresso que agora você não pode denunciar. Você não pode falar contra o homossexualismo, contra o lesbianismo, não pode falar mais contra roubo. Só meio de leve corrupção. Pode matar, presidiário primário. Ele já teve 8 passagens na polícia e está aí matando. Você já passou 8 vezes e está solto matando. Não está dizendo que é para matar, roubar, porque é assim que funciona? Queridos irmãos, a sujeira, a tramóia que tem dentro desse sistema político, a sujeira, a tramóia que tem dentro de tantas igrejas e paróquias. É duro dizer isto. Mas não estamos falando da paróquia. Não estamos falando do sacerdote. Estamos falando do que os demônios colocam dentro das paróquias e as pessoas é como uma moeda falsa. E que não sai da igreja e que vive falando o templo de Deus, minha comunidade, minha paróquia, meu cargo. Mas, no entanto, sacrificam. Fazem festas abusivas. Vende pinga, vende cerveja. Faz as pessoas ficarem bêbadas no templo do Senhor. E você ainda colabora com isso? Você vai lá participar? Tenha medo de dizer, não, eu sou um dizimista fiel. Nossa igreja não precisa de esmola. Precisa de liderança e precisa de gente que o administre segundo a palavra de Deus. Mas é mais fácil dar um frango cego para a festa do que dar 10% do teu trabalho. E inteirar-se dentro de uma igreja de Deus, não sendo realmente cumpridor da palavra de Deus. E era isto que Jeremias denunciava. E na história de Jeremias tinha realmente um seguidor dele, por nome Daniel. E esse Daniel tinha mais uns amigos, Sidraque e Misaque. E mais para frente encontraram Abednego, os 4 jovenzinhos israelitas que estavam deportados, mas que temia Deus. E o grande segredo é temor a Deus. Diga para o irmão, temor a Deus. Esse Jeremias é muito ousado. O que ele faz? Eu gosto porque Jeremias é pauleira mesmo. É pauleira mesmo. Por exemplo, se você pegar o capítulo 28, ou 27. Jeremias é tudo lindo. Tudo. Mas no capítulo 27 está falando o símbolo do jugo. E ele dizia que o povo estava carregando um jugo, o mesmo que o povo carrega hoje. Você já imaginou o que é um salário mínimo? Para a pessoa pagar água, luz, aluguel, gás, farmácia, mercado. E ainda vai um ordinário na tela da Globo e diz, ou numa tela de televisão, nem sei se era Globo,
peguei o carro andando. Como economizar? O nosso povo brasileiro não sabe economizar. Eu não aguentei assistir, eu desviei. Você, a economista lá dizendo, você que ganha um salário. Aí a repórter dizia, fulana, como que eles poderiam fazer para eles terem uma vida mais adequada? Boa noite, falando, olha, a pessoa para ter uma vida mais regrada, por exemplo, você que ganha um salário, não gaste todo o teu salário. Cada mês, você gasta metade do salário e guarda metade. Quando chegar o fim do ano, nos 12 meses, que chega lá dezembro, você vai estar com 6 mil reais. Você vai ter como ter uma festazinha de Natal, um presentinho para um amigo. Eu peguei e desliguei a TV. Pega 600 reais, paga a farmácia. Um anticoncepcional para velho, sabe o que é anticoncepcional? Aquele remédio que velho tem que tomar pressão. Você já toma, Luizinho, remédio para pressão? O azulzinho, não. Não, mas tem um remédio de pressão que é azul. Mas não é o azulzinho que você está. Isso deu um problema no almoço. Isso deu quase separação de um casal no almoço. Porque o fulano estava rasgando que ele era muito homem, que ele tinha amor 2, 3 vezes na noite com a mulher e que não sei o quê. Eu disse, rapaz, meu, você só fala em mulher. Aí para você ter essa garra toda, você toma o azulzinho. E a mulher do outro lado dele escutou, toma sim, seu João. Ele toma 3 azulzinhos. Mas a mulher estava falando do azulzinho da pressão. E ele entendeu que a mulher estava entregando ele do azulzinho da outra história. Ficou feio o negócio. Uma caixa do azulzinho, com 60 cápsulas, eu paguei 280. Mas já faz uns 15 dias que eu não estou tomando mais aquilo. Porque você bebe, dá um inchaço nas pernas, no pé, dói todo o corpo. Eu falei, essa praga desse remédio que está me fazendo isso. Faz 15 dias que eu não tomo. No terceiro dia começou a acelerar o coração. Eu falei, amigo, fica quietinho aí, que não é preciso de Jesus, não é do azulzinho não. E também se tiver que morrer de repente, e ter o cemitério está lá embaixo, eu vou embora. Amém? Amados, Jeremias então começou a denunciar o pecado do povo. E dizendo que esse jugo que o povo carregava era devido ao pecado e à desobediência a Deus. E um tal de Ananias era um pregador da elite. Desses pregadores que gostam só de pregar para a multidão. E de falar só da misericórdia de Deus. Que Deus é amor. Que não tem problema. Não tem problema. Você tem mais é que divertir. Se você ama mesmo, você pode morar com quem você ama. Pode transar. Não há problema porque você ama e Deus é misericórdia. E Jeremias dizia, não, não é assim. E amados, criou um conflito entre Jeremias, pregador da verdade, contra Ananias, pregador da mentira. E Jeremias vai e profetiza, capítulo 28. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, é bíblico. Nesse mesmo ano, no ano que pegaram Jeremias, que surraram ele, e que depois alguém foi lá, tirou ele do buraco. Nesse mesmo ano, no começo do reinado de Sedecia, rei de Judá, ou seja, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaão, veio ao templo perante os sacerdotes e a multidão proferiu as seguintes palavras. Versículo 2.
Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Mas era mentira, não era Deus que tinha falado isso para ele. Vou romper o jugo do rei da Babilônia. Ainda exatamente mais 2 anos, e farei voltar este lugar todos os objetos do templo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, dele tirou, levando-os para a Babilônia. Versículo 4. Para aqui trarei Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os deportados de Judá que foram para a Babilônia. Oráculo do Senhor. Porquanto vou romper o jugo do rei de Babilônia. Profecia falsa e mentirosa. O profeta Jeremias escuta essa barbárie. Versículo 5. Porém, na presença do sacerdote e do povo que se aglomerava no templo, respondeu ao profeta Ananias. Assim seja, disse ele, e que Deus o permita. Realize o Senhor tua profecia e traga de volta os mobiliários do templo e os deportados de Babilônia. Escuta, contudo, escuta tudo o que vou dizer-te. Assim como a todo o povo, os profetas que nos precederam a mim e a ti, denunciaram contra numerosos países e reinos poderosos, guerra, fome e peste. Quanto ao profeta que predisse a fidelidade, somente quando seu oráculo realiza-se, poder-se-á saber se ele é realmente um enviado do Senhor. O que você está dizendo não é verdade, Jeremias. Aliás, não é verdade, Ananias. Eu só acredito, como vocês já acabaram vendo na leitura, se o que você está dizendo vai acontecer. Versículo 10. Arrancou então o profeta Ananias o jugo do pescoço do profeta Jeremias e partindo, exclamou perante a multidão, oráculo do Senhor. Assim que 2 anos decorrido, quebrarei do pescoço de todas as nações o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então Jeremias disse que eles iam ficar exilados porque eles eram moeda falsa. Ananias pregava a misericórdia dizendo que dentro de 2 anos eles iam ser libertos. E Jeremias disse, não vão ser libertos, eles vão ser entregues. E as suas mulheres, seus filhos, vai ser chacota do rei da Babilônia, porque foi avisado que vocês tinham que mudar de vida e vocês não mudaram. Nós estamos vivendo essa história. Vocês estão vendo nossos meios políticos como está sendo. Quais são as filosofias da esquerda? Quais são os projetos dele? Que roubozinho! Batidinho em caixa de mercado, não tem mais como prender, porque não tem mais onde pôr preso. E também um tipo de governo que esmaga, que prejudica. O que esse homem está fazendo? Esmagando o povo, minha gente. Você entra num asfalto, tem uma placa de 80, daqui a pouco ela vira em 40, daqui a pouco ela vira em 60. Cada 20 quilômetros, um farol, uma câmera, te multando.
Por que um carro tem que valer 400 mil reais? Por que você tem que pagar 10 mil reais para andar num carro? Esse carro não é seu. Você vai lá, compra e paga e ele fica alugado pelo governo. IPVA. Por que, meu Deus do céu, tem que fazer um carro a correr a 200 por hora e não passar de 80? Se você anda num carro simples, básico, 80 por hora, você está voando. Você pega um carro grande, uma caminhonete, um carro maior, você vai perceber que está correndo de 120 para cima. Aí se você não encontra em asfalto nenhum, correr a 120 por hora. E aí olha que esmago. Você é multado, é tirado ponto da sua carteira. Isso é uma escravatura. E não importa se é caminhoneiro que está morrendo de cansado, carregando produto, 8, 10, 15 dias, 20 longe da família, sedento para chegar em casa, aquele lugarzinho que ele pode correr um pouquinho mais para adiantar a sua viagem, eles estão lá com o farol. 4, 5 dias a multa, tantos pontos na carteira. Essa gente vai pagar caro, meu irmão. Paga caro. Por que um jogador de futebol tem que ganhar milhões, milhões, milhões? Enquanto o povo está morrendo, sem médicos, sem remédios, sem hospitais. Para que essa desigualdade? Por que um político tem que ganhar 15, 20, 30 mil por mês, com todos os acessórios ao redor dele? E um trabalhador, um pai de família, tem que ganhar R$1.300, ainda fazer uma economia de 600 por mês? Vai no mercado, meu santo pai. Pega lá uma maionese, sei lá, 1 quilo de arroz ou qualquer coisa, 200, 300 conto, metade do teu salário, um bojão de gás, 100, 110. Um remédio, 200, 200 e pouco. Como é que você vai viver? Aí vem o maldito do leão. Tudo que você compra, primeiro você tem que tirar o do governo, para depois vir para você. É imposto de gasolina, é imposto de pneu, é imposto de radiador, é imposto de para-brisa, é imposto de câmara no asfalto, é imposto de comida. Pegue uma latinha de margarina e vê o imposto que está escrito que é cobrado numa lata de margarina. Para que isto? Esse é o jugo. E era esse jugo que o povo estava sofrendo. E sem força de agir. Então o que o povo começou? A desacreditar de tudo. Hoje se fala em Rocinha, favela da Rocinha, favela Mãe de Deus, Cracolândia. Esse povão todo jogado para a rua, em submundo. Mas no dia do juízo, Deus vai pôr o dedo no nariz de cada um que governou esse planeta e vai mostrar essa gente desmerecida e vai dizer: foram vocês que julgaram os meus filhos nessa situação. E está lá na palavra de Deus. Ai de vós, rico, 59 de Isaías, ai de vós, rico, que tendes agora paração fome, porque meu povo que passava fome agora comerão, que passava sede beberão, que era triste hoje são alegres, vocês perecerão. A justiça de Deus vem. Então, literalmente, Jeremias pregou duramente esta realidade e conta a palavra de Deus que ele desafiou Ananias. E para ser bem mais rápido, o versículo 15 diz, 28, 15. E Jeremias acrescentou, ao dirigir-se ao profeta Ananias: ouve bem, Ananias, não te outorgou missão o Senhor. És tu que arrasta o povo a crer na mentira. Quando você vê o pregador só falar em misericórdia, não pode mais impor as mãos e rezar, não pode mais pregar duramente, porque o povo, esse é um falso
profeta é um falso pregador. Quando você vê lá no altar, esses pregadores que ficam denunciando, falando do pecado, do adultério. Esses são um falso. Porque Deus mandou denunciar o pecado. Anuncia e denuncia. E eu não quero levar esse cúmplice para o céu no dia que eu morrer, porque eu não tenho dificuldade de denunciar o pecado e de denunciar quem mente atrás do altar, quem finge ser mensageiro e não é. É tão lindo, né? Deus é amor, tudo é misericórdia, tudo é Deus. A pessoa está lá com 2, 3 mulheres comungando, fazendo pastoral na igreja. Não, tudo bem, nós temos que aceitar. A Bíblia diz dessa gente se afaste, porque o ímpio não consegue ficar, o justo não permanece no meio dos escarnecedores. Salmo capítulo 1. E aí então, Jeremias chamou Ananias de mentiroso, versos 16. Por isso, eis o que diz o Senhor: vou afastar-te da face da terra. Então não se preocupe, não fique triste quando vocês vê coisas erradas, porque Deus se encarrega de tirar a pessoa do cargo. Eu não fui nem um dia brigar com um padre de Jussara, nem um dia. E vocês de Jussara é mais do que testemunha o que aquele padre falava de mim. E um dia o prefeito veio em casa e disse: o que você falar eu faço. Eu vou tirar. Deixa o padre quietinho. Quem vai resolver esse problema é Jesus. E foi resolvido. Essa turminha do Guaraná, essa turminha do Sayude, os camilotianos, eles são seguidor do Camilote. Deixa eles falarem. Vocês são seguidor de Camilote? No dia que o bispo reuniu nós aqui dentro daquele rancho de bambu e questionou: por que vocês seguem o Camilote? Senhor bispo, nós não seguimos o Camilote. Nós seguimos o que o Camilote ensina. É diferente. É diferente. Quem de vocês não quer realmente ouvir estas verdades? Porque você pode ler a Bíblia 300 vezes, você não entende o que eu estou te explicando. Mas agora, se você ler, você vai entender, porque você está ouvindo. Aí é só conferir. E olha lá, versículo 16. Por isso, eis o que diz o Senhor: vou afastar-te da face da terra. Quem falou isso foi Jeremias. Mas quem colocou na boca de Jeremias foi Deus. Deus suscita aqui no meu coração para dizer para vocês. E Deus quer suscitar no teu coração para você acreditar no que você está ouvindo. E na medida que você acredita, você começa a mudar. Ainda neste ano, morrerás, pois, ajude eu aí, porque a minha aqui está meio apagada. Versículo 16b. Vou afastar-te da face da terra. Continue. Ainda neste ano, você vai morrer, Ananias, porque você está falando que Deus não mandou. E o que aconteceu? Versículo 17, leia. Diga misericórdia. Diga aleluia. Queridos, a mesma história aconteceu com Jezabel. O profeta, quando ela matou 50 profetas de Elias, e que Elias precisou fugir, ficou na caverna, Deus foi e falou: não se preocupa não, meu filho. Vá lá no templo e diz em alta voz,
que dentro de 3 anos e 6 meses não cairá uma gota de água nesta terra. Fala isso e fuja para uma caverna, porque eles vão te procurar para te matar. E fique lá na caverna até que de novo eu te aviso. Numa caverna não, num córrego lá, numa barroca. E ele foi. E de repente, a coisa foi passando o dia, aí Deus mandou um corvo e levar pão para ele lá. Então ele bebia água do corvo, comia pão que o corvo levava. Mas a água do corvo secou. E aí não tinha mais urubu para levar, porque os urubus foram morrendo de sede. Deus falou, agora você vai lá, em Sarepte, você vai encontrar uma mulher de Sarepte. Ela está indo catar um fechinho de lenha lá para fazer um comer. Você vai e mora com ela, ela é uma viúva, você cuida dela lá por um tempo. Olha que situação. Jeremias simplesmente, Elias simplesmente foi lá. Todo mundo sabe da história, precisa continuar. Mas para encerrar, essas histórias lindas, a hora que a gente monta ela, o tempo acaba. Porque você tem que dar toda essa volta para concluir. Então, tudo aquilo que o profeta Jeremias falou, aconteceu. O falso profeta morreu e ele despencou a pregar para o povo. Vocês vão ficar exilados, vocês vão ficar presos. E nessa prisão foi também Daniel e os seus 3 companheiros. O capítulo 1 de Daniel, não vai dar tempo, mas só uma pincelada, talvez eu conclua amanhã, se for o caso. Capítulo 1 de Daniel, depois de Ezequiel vem Daniel, rapidamente, porque eu vou ver se ao menos até 6:30 eu consigo fechar. Ao achar, digam amém. Vocês estão cansados? Nós estamos estudando a importância de conhecer as coisas de Deus. Porque nós estamos vivendo essa mesma época. De um povo que mata, de um povo que rouba, de um povo que adultera, de um povo que transferiu sua sexualidade em homossexuais, em lésbica, e que corrompe, que rouba, que não tem lei. O mundo não está assim. Isso tudo vai deixando a gente quase que em desespero, se não tiver esperança. Quase sem vida, se não tiver fé, como Paulo ensinava a nós aqui. A fé. Diante dessa situação, Nabucodonosor precisava de fazer alguma coisa pelo reino dele. Porque o negócio foi criando problema. O povo que agia era Israel. Ele odiava os israelitas. Então, o que ele fez? Ele prendeu tudo que foi israelitas. Mas lá dentro do coração de Nabucodonosor, ele sabia que os israelitas eram um povo que tinha uma ação. E ele sabia que a ação do povo de Israel era diferente porque eles acreditavam em um Deus que eles não viam. Num Deus invisível. Então o que ele imagina? Eu preciso instruir um povo para o futuro do meu reino. E eu quero ter uma equipe que aprenda a governar ou entender o trabalho de um governo, porque, irmãos, se você tem uma empresa, mas você não tem mão de obra, o que adianta a tua empresa? Se você tem um governo, mas você não tem parceiro nessa tua governamentação, como é que você vai liderar teu governo? Então ele mandou chamar um grupo de jovens
bem conceituados, esse Nabucodonosor, e levou para o estudo, estudar a lei babilônica. Aquela lei que tudo era permitido, como está sendo em muitas faculdades, em muitas escolas, o tipo de ensino hoje. Que não há mais separações entre masculino e feminino. Eu atendi uma escola em uma metrópole, cuja professora, muito amiga da gente, me levou para ir orar nessa escola. E eu fiquei estarrecido e de queixo caído. Porque lá, o uso de menino de 14, 13, 16, 18 anos, é aquele uso de uma classe estúpida, dá um nome lá, que um rap, é um troço lá. O que eles fazem? Eles deixam o cabelo bem comprido e um lado eles rapam a cabeça. Então, até meio-dia, ele ou ela é um sexo. Até meio-dia, ele é menino. Então, ele joga o cabelo para cá, porque sabe que está cortado o cabelo. É dois lados, é duas faces. É aquilo que o diabo ensina. Você tem que ter dois sexos. Ativo e passivo. Tanto você faz o papel de mulher, como você faz o papel de homem. Você não pode só fazer o papel de homem, porque se você fizer só o papel de homem, você não entra na história. Você tem que ter os dois papéis. Embora as bichas falam que ele faz o papel do homem, mas ele tanto é ativo como ele é passivo. Desculpa a expressão, ele tanto dá como ele come. E ele precisa ser assim. E se não for assim, vai dar briga. Vai dar ciúme. Porque ele é homem. Como é que ele pode ser mulher? Seu desejo é de homem. Como é que ele pode ter desejo de mulher? Mas esse desejo quem coloca é o demônio. E o demônio quer confusão nesse meio. E uma confusão que aparenta a coisa mais linda do mundo. Dois meninos de bracinhos dados. Isso não é comum para Deus. A Bíblia diz que isso é abominável. Ou seja, Deus não aceita como filho. Deus não aceita. Porque Deus é Deus do que Ele fez. E Deus não fez o homem para ser mulher. Deus fez o homem masculino. Deus fez a mulher feminina. Isso é da natureza, porque todos os médicos engoliu essa farsa de Satanás. Toda menina tem masculino dentro dela, toda masculina tem feminina. Não é culpa da pessoa, isso está no hormônio. Não é hormônio não, é demônio. Diga, não é hormônio, é demônio. É quase igual ao hormônio, mas é demônio. É demônio, pode dizer, é demônio. E é o demônio que faz isto. Só que no que faz o papel de mulher, é demônia, é diaba. É o espírito de Jezabel. Jezabel era isso. Jezabel era mulher de Acabe e mulher da empregada dela. Por isso ela odiava tanto as empregadas, como ela odiava o próprio Acabe. É um troço esquisito. E muitas vezes isso ocorre no casamento. Quando o demônio tem liderança num casal, ele faz a mulher odiar o marido. Ou fingir que ama o marido, mas nega para o marido, fala mal do marido e vice-versa. Isso é demônio. E é um demônio que conquista a mente e faz a pessoa se transformar numa situação horrenda.
E aí então o que acontece? De meio-dia para tarde na escola, todo mundo é menina, todo mundo é moleque. E a professora diz, já cansei de pegar rapazinho de 14 anos transando com as meninas, de pé aqui no banheiro. E eu não posso falar nada, porque se eu falar alguma coisa, eles me denunciam e eu vou ficar como que mexi na moral dos filhos dos cidadãos. Olha que situação, gente. Aí eles não respeitam pai, não respeitam mãe, não respeitam professores. Por que você acha que volta e meia dá essas rebeliões na escola? Camarada, piazinho de nada, pega um revólver e sai matando meio mundo lá dentro. Demônio. Demônio. Encarnado. Ele falou, ele desafiou Nossa Senhora, que antes da volta de Jesus, ele destruiria todos os casamentos. E olha a guerra, quando se fala em casar, olha o sarro que se tiram. Você está louco? Quantas pessoas falam para mim, mas você está doido? Vai arrumar sarna para se coçar. Quem falou que mulher é sarna? Que o homem é sarna? É o diabo que põe isso na boca do povo. Porque ele sabe que se é uma pessoa de Deus, a pessoa não vai casar de qualquer jeito. A pessoa vai legalizar e formar uma família. Ou uma nova família com todos os direitos que a Bíblia reserva. Mas só falam mal, só pisam. Então cria-se uma ideia, não casa não, porque se não der certo, você separa. Oh, mas que ideia infantil, inútil. Casar é casalar. Casalou, você já casou. E você largando, você já largou de um compromisso 3 vezes mais sério do que quando você casou. Se você separar mesmo depois de casado, por não ter dado certo, você fez certo, mas acabou não dando certo. E se você separar não fazendo certo, você está em 2 erros. Mas tudo isso tem literalmente jeito. Tem como consertar. O que Deus disse para a dona Madalena? Ninguém te condenou, Madalena? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Termine. E ela foi e não pecou mais. Tornou-se uma discípula de Cristo. E por que a tal Madalena era daquele jeito? Porque ela tinha 7 demônios no corpo. Então eram os demônios que usavam a Madalena para dar prazer para homem. Mas um dia ela encontrou com Jesus. E as histórias que não estão escritas na Bíblia, conta que ela cantou Jesus, porque ela não resistiu os olhos azuis de Jesus. Mas os olhos de Jesus tinham luz. Então ela começou a passar mal. E ele vai e convida para ela ir na casa de Pedro, aonde ele se hospedava. E lá ela rodou a baiana. Mas o demônio saiu dela. Aí que ela sofreu. Aí que ela passou dificuldade. Mas resistiu. E para o sufoco de Satanás, ela foi a primeira a ver o ressuscitado. Senhor, se tirar o meu Jesus daqui, diga onde está que eu quero ir ver. Mulher, o que você procura entre os mortos? Aquele que está vivo. Volta para Jerusalém, vai avisar os teus que eu ressuscitei.
Rabone! E quando ela foi abraçar, não me toques, porque ainda eu não subi ao Pai, teu Pai, meu Pai. Amados, percebe que passagem forte? Jesus tinha ressuscitado, mas ainda estava na terra. Tem muita gente que morre. Meu sobrinho estava morto, mas ainda estava na terra. E pela graça de Deus nosso Senhor, Deus me dá a liderança de transferi-lo. E quando Jesus foi ao Pai, ele volta, ele não teve mais dificuldade até de estender a mão e dizer, toque agora. É muito bonito. Nabucodonosor pega um grupo de rapazes, leva para a Babilônia e manda estudar. Fazer cursos. Aprender a lidar com as coisas de alto nível. Mas para isso, era preciso que todos esses rapazes se alimentassem de uma comida real, das iguarias do rei Nabucodonosor, para que eles tivessem todo o vigor, toda a esperteza de aprender muito rápido, em pouquinho tempo, como liderar dentro de um governo. Mas os meninos eram de Deus, eles não queriam ir estudar. Tem muita coisa nessa terra que você não quer, que você tem dificuldade. Você não queria que teu marido fosse desse jeito. É difícil, eu não quero. Mas foi o que eu assumi. Então vou a cuidar, na esperança que vai haver uma mudança. E se você crê, as coisas mudam. Diga, acredita que muda. E se eu fosse dizer minhas experiências nestas áreas? Queridos irmãos, então, na primeira refeição, Daniel, Ananias e Azarias e Abednego disseram, não, amigo, nós não queremos comer da comida do rei. Eles sabiam que aquela comida não era feita de coração, mas era feita com segundas intenções. E a pior coisa do mundo é você aproximar de alguém com segundas intenções. E eles rejeitaram a comida da iguaria do rei. Rejeitaram. E o oficial do rei foi e disse para eles, vocês têm que comer essa comida. Porque se vocês não comerem, vocês vão ficar frágeis, vai ter dificuldade no aprendizado, vai ter dificuldade no tempo de estudo, e o rei vem para cima de mim. E isso vai me dar problema. E eles disseram, não, fique frio, tranquilo, de boa. Vamos fazer um teste de 10 dias. O Kleber, meu neto, ficou 21 dias só bebendo água, sem pôr uma gota de alimento sólido na boca. 20 dias. Amados, e quando você faz isso por amor, por alcançar, você consegue. Os meninos foram muitos dias, mas dentro de 10 dias, fizeram o teste. Primeira prova. E os meninos que não tinham comido nada, a não ser aquele pequeno fragmento, segundo o jejum, chamado de Daniel, eles estavam mais fortes do que quem comia da iguaria do rei. Isso foi surpreso. Quando cumpriu o tempo de estudo, quem sobressaiu com as maiores notas? Sidraque, Misaque
Daniel e Abdenago. Isso chamou a atenção do rei. Mas para concluir, eu precisava ainda ler o capítulo 3 e o capítulo 4 de Daniel. Quem sabe amanhã nós damos sequência. Quem sabe? Agora nós temos que encerrar. Então, nós estudamos a necessidade de conhecer os caminhos de Deus. Voltar para a igreja, amar a igreja, amar a Eucaristia, legalizar a vida, fugir do pecado, buscar a Deus enquanto se deixa encontrar, ficamos de pé. Nós só vamos rezar pela janta e voltamos aqui para a oração final. E aí a gente termina, ali pós 7h30, 8 horas, ou mais ou menos, a gente termina porque amanhã começa às 8 de novo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração. Deus seja louvado. Agora, chegando em casa, seu Jurandir, do quê? De Souza? Tem Silva também, mas Silva tem em todo lugar, né? Gente especial tem sobrenome Silva. Geni da Silva. É? Geni da Silva? Souza é o... Perdeu até o Silva. Isso que é uma entrega, né? Até o nome perde, o sobrenome é uma coisa muito bonita, sabia? Ô Geni, você já rezou pelo teu sobrenome? Nunca, seu João. Nunca pensei nisso. O que é uma coisa que está sobre? Doutora, você é médica, né? Admita. O que é uma coisa que está sobre? Não é a mais? Não é além? E esse além é você. Teu sobrenome está acima do teu nome. Porque teu nome qualquer um outro pode ter, mas teu sobre, muito difícil. Eu rezo pelo meu nome, eu rezo pelo meu cabelo. Você pensa que é fácil ter um cabelo bonito assim? O quê? Fale alto. Por isso que eu não caio. Vocês todos devem admitir que meu cabelo é bem arrumadinho, não é? Porque, olha o fubá, que cabelo bonito. Amém? Olha por irmão e diga, você está bonitão hoje, amigo? Seu Afonso, ficamos de pé. Olha o cabelo do seu Afonso, que bonito. Glória a Deus. Enricou, cai cabelo, não adianta. Estendemos nossas mãos lá. Olha lá o Leozinho, que cabelo lindo. Digo, Leozinho é uma bênção, fala. Foi o nosso primeiro fofinho. Cadê o fofinho? Cadê o fofinho? Vamos? Ai, fofinho. O Léo foi o primeiro fofinho nosso, né, Leozinho? Como? O povo já conheceu uma família linda, mas quem diria, hein? Você lembra do... Quem diria? Glória a Deus, é só para saber se você estava. Quanta briga esse Leozinho me travou com aquela Carmen. Com o Dominguinho. O Dominguinho dizia, é legal que eu passo lá na cidade dele deixar ele. Eu não vou passar lá não. Passa lá, Dominguinho, faça caridade. Como é que é o nome daquele carro mesmo? Aquele Lada. azul? Lada. Ele vai oferecer o Lada pro Norival. Norival, quer comprar meu Lada? Ele foi, de lado eu tô andando faz tempo. Era uma festa, né, Leozinho? E tinha que ver que jeito ele era metidinho.
arrumado, colarinho. Óculos escuros. Óculos escuro, camisinha branca, passadinha. Volta e meia ele fazia assim. Parguê. Fomos pregar em Maranhão, o que o Leozinho faz? Pega um avião em Londrina e chega em Maranhão. E desce lá como João Camilote pregador. O bicho não é de coçar a tripa? Aí o padrinho Gilberto chegou, a Carmen, nós estávamos na caminhonete, eu, a Carmen e o padrinho Gilberto. O resto na Kombi. Nós descemos, o cara chegou, esse é o resto da equipe, o seu João já está aí, o seu João já fez uma pregação ontem. Mas que João? Ah, aquele moreninho, não é ele o João Camilote? Esse Leozinho é sem comentário. Nossa amizade pode dizer isso, né? Mas ele era uma bênção. Ele ficava em casa, ele ia tomar banho, eu marquei 1h05 no banheiro. Eu fui e desliguei o relógio. Um fio, Camilote, caiu a luz. Não, passou de 10 minutos, a luz cai, Leozinho. Termina no frio aí. Judiei, né? Perdão, Leozinho. Depois, como ele ficava lá em casa e sabe, lá em Camilote não fica muito parado. Falei, Leozinho, olha, você já almoçou, barriga cheia, carpa esse quintal aí para mim, que eu vou terminar a carroceria, que amanhã nós temos que ir para Mato Grosso, Leozinho. O homem me dá 3 enxadadas, me vem com uma enxada sem a cunha. Cadê a cunha da enxada? Ah, perdi. Você só vai no retiro se você achar a cunha da enxada. Judiei. Perdão, Leozinho. Sim? Mas valeu, né, Leozinho? Valeu, foi bom. Enquanto durou, valeu. Mas parabéns, sua família é muito bonita. Ô, senhora, não fica brava, porque você é uma campeã. Mas ele mudou, ele está hominho agora. Está bem hominho. Ele vendia o que o povo não ia comprar. Mas valeu. Às vezes dá saudade daquele Léo magrinho, chatinho, teimosinho, mas amigo. O povo dizia, você tem que ter... Não posso tirar, deixa o Leozinho, paciência. Deu certo aí. Agora o Leozinho saiu, formou uma família e tem alguns comentários, né? O Senhor esteja conosco.